Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Pessoal, essa frase nunca fez tanto sentido como vocês verão a partir de agora nesse vídeo. Sério, gente, o petismo tem uma cara de pau em alguns momentos inacreditáveis. Eu vou trazer algumas falas importantíssimas de duas deputadas federais do Distrito Federal. Ambas, uma da direita e uma da esquerda. Já chega aqui embaixo curtindo muito, compartilhando esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Porque, sério, gente, a deputada petista vai ficar maluca com as falas da Bia Kicis e a gente vai perceber o desespero que a esquerda tem, né, e acaba inventando aí uma série de falácias para poder, de alguma forma, aí, tentar criar uma narrativa. Sem enrolação nenhuma, gente. Vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Hoje é o day after do deputado Luiz Lima, de um dia de grandes vitórias aqui no Brasil e nesta casa. Eu quero ressaltar primeiramente a marcha, a caminhada que foi feita ontem, aqui em Brasília, a marcha pela anistia. O povo de Brasília, e havia pessoas de outros estados que vieram para cá, perdeu o medo, deputado Luiz Lima, nobre presidente, perdeu o medo. O povo cansou até de ter medo. E o povo foi para a rua numa clara demonstração de que não vai ficar calado e de que vai lutar por essa pauta tão importante para que se faça um mínimo de justiça no nosso país. Veja, nós já temos a maioria para pautar esse projeto, a urgência e o projeto. E estamos aguardando agora, então, um gesto do presidente da Casa para pautar o PL da anistia, primeiramente a urgência, depois o projeto, para que a gente possa fazer com que pessoas que estão sofrendo por perseguição política, possam ir para suas casas, possam ter esse perdão. E olha, nós estamos falando de perdoar pessoas que não cometeram crimes nem pecados, pessoas que estavam nas ruas lutando pelo respeito às leis, lutando por transparência. E algumas delas, e nós sabemos que tem muito infiltrado da esquerda nessa história, nós sabemos, temos inclusive imagens de pessoas que se dirigiram aos prédios públicos antes que começasse realmente a chegar as pessoas que fizeram a caminhada até aqui e fizeram quebradeira. E muitas dessas pessoas sumiram do mapa. É claro que tem pessoas que, instigadas por outras e por multidões e por pessoas mal intencionadas, também cometeram crimes. Depredaram patrimônio público. Essas têm que ser punidas, sim. Teriam que ser punidas na primeira instância. Mas como esse processo não observou o devido processo legal, vamos perdoar a todos aqueles que cometeram os delitos e, principalmente, aqueles que não cometeram crime algum. Isso é o que fará a pacificação social. Chega, tem que dar um basta. No passado, quantas anistias já houve no Brasil? E pessoas terroristas, guerrilheiros, assassinos, sequestradores foram perdoados. Por que alguém que depredou um patrimônio público ou alguém que só estava nas ruas se manifestando não pode ser perdoado? Então, ontem, em Brasília, passou um recado, em plena quarta-feira à tarde. Às 4 da tarde de uma quarta-feira, nós tivemos um público estimado aí de 15 mil pessoas, isso não é pouco, não. A gente espera que essa casa seja respeitada. Como eu disse ontem, desde que este mesmo plenário, concordou com a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, que ficou essa cicatriz aqui. Muitos deputados arrependidos do voto, se dizendo enganados, que havia uma promessa de que seria apenas algo didático, que ele ficaria 15 dias ou 48 horas preso e sairia. Está aí, condenado a quase 9 anos de prisão, preso. E temos que aprender lições com isso. Não se abre mão de prerrogativa por nenhuma justificativa, porque a prerrogativa não nos pertence. Ela pertence ao parlamento. Ela é uma defesa da própria instituição. E a gente sabe, temos visto aí, senhor presidente, matéria já do jornal, dizendo que o Supremo não vai aceitar a decisão que nós tomamos aqui. Olha, isso é grave. Isso é muito grave. A crise entre as instituições, ela vai ser muito ampliada, porque ela já existe, mas ela vai ser muito ampliada. Porque esse parlamento estava quietinho, recebendo as pancadas que o STF vinha desferindo sobre parlamentares, com busca e apreensão, invasão, Polícia Federal, por ordem de ministro, às 6 da manhã em casa de parlamentar que não cometeu crime, vergonha. E esse parlamento até então calado. Agora, resolveu reagir. O mais sábio seria o Supremo respeitar esse parlamento.
Se não respeitar, nós teremos uma grande crise e aí vamos ver o que acontece. Eu acho que é muito grave o desrespeito que essa Câmara cometeu contra a Constituição. Porque houve um desrespeito à Constituição. A Constituição ela tem uma nitidez muito grande quando ela fala de prerrogativa parlamentar. É bom lembrar, prerrogativa parlamentar. É prerrogativa do parlamentar e do parlamento. Ela não é uma prerrogativa onde o parlamento pode se imiscuir em tentar trancar ações de quem quer que seja. Aliás, existe inclusive resoluções do Supremo que deixam isso absolutamente nítido. Isso não se estende a Correios. A legislação e a Constituição, ela é de uma nitidez perfeita. Ela diz o deputado ou senador. Deputado ou senador. Por crimes cometidos após a diplomação, poderão ter sustada a tramitação ou suspensa a tramitação de ação penal. É nítido, mas rasgaram a Constituição. Tem uma compulsão por rasgar a Constituição. É por isso que estimularam golpes de Estado no Brasil. Dizer aqui que o que houve no dia 8 de janeiro eram pessoas que estavam reivindicando seus direitos. Ora, como é que se pode ferir, açoitar de forma tão concreta a realidade? Aliás, tem um grupo de parlamentares que vivem da mentira e vivem do próprio ódio. Porque nós tivemos acampamentos na frente dos quartéis, onde se exigia intervenção militar contra o resultado das urnas. Isso estava absolutamente exposto, explícito. Intervenção militar contra o resultado das urnas, contra a vontade do povo, contra a própria democracia. Aí me vem aqui dizer que havia infiltrados da esquerda que assularam outras pessoas para fazer uma depredação. Bom, eram infiltrados da esquerda que queriam assassinar Lula, assassinar Alckmin, assassinar Alexandre de Moraes. Ora, é um absurdo o que nós estamos escutando aqui. E o que esta Câmara deliberou, porque ela enfrentou a Constituição, pisoteou na Constituição, simplesmente em uma ação penal que a Constituição possibilita ser sustada ou ser suspensa para parlamentares como prerrogativa parlamentar, se quer anistiar todo mundo, todas as ações, ou suspender, sustar as ações de todas as pessoas, independente de serem ou não parlamentares, é prerrogativa parlamentar. O parlamento não tem o direito de sustar ações do Supremo, não tem esse direito. Ele pode opinar sobre suspender ações de parlamentares, prerrogativa parlamentar. Pô, não me venham aqui tentar ferir a verdade desta forma. E aqui se falam de manifestações vaziadas. Aliás, a direita, que quer uma anistia, que significa impunidade, deveriam desistir dessas manifestações. Porque com a presença do ex-presidente, que dizia que não podia receber uma intimação ou um mandato por um oficial de justiça, mas que veio num caminhão de som para atacar o Supremo, para atacar a própria democracia. E aqui, poucas pessoas na manifestação. Foi assim no Rio, foi assim em São Paulo. O povo brasileiro quer anistia do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O povo brasileiro quer a volta de um país onde nós não tenhamos que ficar sustentando a democracia contra esses vândalos, esses que se agarram nos destroços de um palanque eleitoral derrotado, porque não conseguem sobreviver no mar da democracia. E aí me vem aqui dizer e falar e proferir tantas mentiras, como a discussão do INSS. Quem enfrentou o esquema de corrupção no INSS foi o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, CGU e Polícia Federal. Se Lula não tivesse ganho as eleições, provavelmente, nós teríamos essa Polícia Federal que foi anunciada por Jair Bolsonaro. Então veja, o que nós vimos na época do governo Bolsonaro, é Bolsonaro dizendo: não vou possibilitar que se ataquem meus filhos, minha família, meus amigos, vou interferir na Polícia Federal que tem que me contar as suas investigações. Isso foi dito. Isso provocou, inclusive, a demissão de Sérgio Moro, que dizia que o governo Bolsonaro queria intervir na Polícia Federal. Essa Polícia Federal que no governo Lula desbaratou um esquema de corrupção que foi começado em 2016 e que foi fortalecido durante o próprio governo Bolsonaro. Não me venham com mentiras, não atentem contra a inteligência do povo brasileiro. A verdade é absolutamente fundamental e sigamos com ela. Bom, eu falei pra vocês, é surreal, né, pessoal? É incrível. Mas eu queria chamar a atenção aqui para as palavras da Bia Kicis. Se vocês repararem,
Essas falas da Bia Kicis foram um pouquinho antes do resultado que saiu entre ontem e hoje do STF, que anulou, então, a votação. Não anulou a votação, mas anulou essa sustação penal que foi feita por conta da votação expressiva aí na Câmara dos Deputados. E agora, digamos que de nada valeu o que foi feito ali na Câmara. E ela disse, caso o STF interferisse, ia abrir uma crise grave com a Câmara, gente. Que daí a gente ia ver o que ia acontecer. Eu vou monitorar para vocês. Vai ter muito discurso. Eu já vi o Maurício Marcon e outros deputados importantes da direita na internet indignados. Mas assim, não sei agora de fato, na prática, o que eles poderiam fazer ou não. Obviamente que eles vão cobrar isso do deputado federal Hugo Mota, que é o presidente da Câmara. Muitos já marcaram ele, já o questionaram sobre isso. E agora, o Hugo Mota vai aceitar numa boa isso daí? Ou ele vai acabar tomando alguma providência? Bom, isso a gente vai saber nos próximos capítulos. Faz o seguinte, curte, comenta, compartilha. Caso tu ainda não tenha feito, fica ligadinho que logo mais a gente se vê.